aí, galera? Aqui é a Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco como foi trazer o Next pro Magazine. Oi, pessoal! Eu sou a Milene, tava meio sumida aí, né? Tava de férias, mas agora eu voltei. E hoje a gente tá aqui pra falar e entender aí um pouquinho sobre o Next.js. Olá, pessoal. Eu sou o Flávio, sou Dev Front-End no Magalu. Olá, pessoal. Meu nome é Gregory, também sou Front-End aqui no Magalu e vamos aí bater um papo sobre essa tecnologia. E aí, pessoal, eu sou o Vinícius, sou Front também aqui no Magazine e hoje a gente vai trocar uma ideia das decisões sobre o Next dentro do nosso time. Show! Então, bora lá! Para dar um contexto básico para a gente, assim, falando bem bestamente, Next é um framework para fazer SSR, basicamente, lá dos primórdios de aplicações React. Então, você precisa ter um app que precisa ser renderizado no servidor, você não quer configurar as coisas do zero lá no seu Webpack, no seu Express da vida. Então, muito adotivamente, as pessoas usam Next. Além de usar o React, ele usa algumas ferramentas também que eu citei, mas meio que abstrato pra gente, sabe? É fácil mexer com ele? O legal do Next é que é uma ferramenta que com poucos passos você consegue fazer uma configuração inicial, um setup inicial e conseguir subir um ambiente local na sua máquina, conseguir ver o que você está testando. Então, você consegue fazer as configurações de comportamento de cada um dos componentes do React de uma maneira muito simples e você consegue fazer essa divisão de como que vai ser o comportamento de cada um deles de maneira mais individualizada aí também. Então, de maneira bem rápida, você consegue criar um ambiente fácil de fazer toda a configuração. Ah, da hora. E só uma dúvida, se eu tenho já um projeto em React, eu consigo implementar o Next.js ou ele já tem que nascer como Next.js? Não, dá para implementar sim. Aqui a gente meio que puxou nessa ideia. A gente já tinha um app sendo feito, você construía o seu SSR na mão, mas a gente acabou portando para o Next. Então você tem como mudar e é bem de boa. Porque ele tem a CLI dele, né? Command Line Interface, e quando você cria, você só precisa portar os seus componentes lá para dentro, porque ele já te dá um roteamento padrão por arquivos e pastas, então é muito, muito tranquilo a experiência de desenvolvimento dentro do Next, quanto migrando para dentro, né? Então, e entrando um pouco o quão bom ele é, pelo menos para mim, a doc dele tem uma parte específica para portar pro Next, então fica tudo muito fácil de aprender junto deles. Massa. Então é instalar um pacote e já era, vou fazer esse teste aí. Caraca, que simplicidade, hein? Resumindo. Mas então, agora a gente falando um pouco da nossa, aqui dentro de casa, né? A gente teve o site do Magalu, que foi migrado para Next. É isso? Vocês querem falar um pouquinho por que a gente resolveu mudar isso? E o que era antes também? A gente fez a migração atualmente de toda a parte mobile do site do Magalu. Antes disso, a gente tinha a parte de mobile utilizando o Ember e tivemos uma mudança na questão de indexação do Google. Esse foi o principal ponto de mudança nosso, o principal motivo. O Google teve a questão do MFI, que é o Mobile First Index. O que acontece? Até então, toda a indexação do site era feita pela página desktop. E aí o Google avisou, olha, a partir de agora a gente não vai fazer mais assim, a gente vai começar a indexar a versão mobile. E o Ember, que é a plataforma que a gente tinha, não estava pronta para fazer essa indexação. A gente teria que fazer uma otimização na plataforma, a gente teria que conseguir deixar com que a renderização fosse feita no servidor, para que o bot do Google conseguisse fazer a indexação de todos os componentes visuais da página. E essa foi a principal motivação. A gente foi um pouco que tipo, olha, a gente tem um prazo muito apertado para conseguir otimizar toda a questão de indexação da página. Vamos lá. E aí a escolha foi refazer a plataforma já com esse foco. Que vale citar também que esse foi um dos motivos da gente precisar mudar, né? Mas o porquê de usar Next, ele vem de bem um pouco antes da gente precisar do MFI. Então, já tinham
algumas squads usadas, na nossa própria squad, mas parceiros que já não estão mais na empresa, e um dos motivos que a gente continuou a usar e sair de um SSR feito na mão, que é muito de configuração, né? Então, você, como desenvolvedor, você não quer ficar precisando mexer na configuração do projeto a cada atualização de uma lib.js ou de uma atualização da plataforma do Node, porque, querendo ou não, se eu não me engano, a cada um mês, uma semana, tem uma atualização grande. E você ficar atualizando todo o seu a configuração do projeto base é muito difícil. E você precisa estar focado em escrever código que agregue para o cliente final, agregue para o negócio. Então, você precisar fazer todo esse tooling é muito difícil, e o Next ajuda a gente imensamente nisso, né? Então, não precisar ficar correndo atrás de atualizar o do Webpack V4 para V5, dar uma atualização do Express. Então, o Next deixa tudo muito abstrato e ajuda demais a gente. Já citaram aí alguns prós, né? Tem algum contra aí que vocês já observaram depois dessa implantação? Então, contra, eu não sei falar. Se o Flávio quiser falar alguma coisa aí que a gente já trocou uma ideia, mas para mim um contra que eu tinha na minha cabeça, mas o Flávio me refutou ontem mesmo, é que quando você baixa o Next, é meio que você está baixando um framework. Então, você está instalando um framework e tem alguns módulos lá dentro que a gente não usa, como o módulo de AMP. A galera que está ouvindo pode saber o que é AMP, outras não. É uma coisa que não vale explicar, que dá um podcast inteiro. Mas, para o pessoal que sabe, hoje em dia não é mais tão usado esse modo do Google, que é o AMP, mas o Next correu atrás e colocou dentro um módulo e a gente não acaba usando. Então, na minha cabeça, até ontem, a gente tinha dentro do nosso bundle esse módulo de AMP, mesmo a gente não usando. Mas o Flavião falou para mim que não, mas ele pode dar mais detalhes. Mas para mim era o único contra. Você tem algumas coisas dentro que você levava para o bundle que você acaba não utilizando. Hoje a gente não utiliza também um outro módulo, que é o de imagem. A gente poderia utilizar mais, mas como a gente tem muita imagem dinâmica vinda de API, a gente não usa. Então esse é o único contra assim, que eu vejo. De resto, eu não consigo listar, não. Vini, falando desse coisa, também temos a parte do TypeScript que a gente não usa, também vem meio que chumbado lá, né? Vem empacotado. Só que no final, quando o Webpack cria as paradas todas lá, ele faz a migração e tira o que a gente não está usando. Mas um contra, além desse que você falou das imagens que a gente não usa, que vem chumbado dentro, também temos a parte de API que eles têm lá, que é uma rota específica para a gente poder criar APIs e consumir diretamente pelo Next, que é uma coisa mais usada lá na parte da Vercel lá e daquele hospedagem deles, que eles indicam dentro da documentação mesmo. Como vocês avaliaram a performance antes e depois? Em relação à performance, a gente teve ganhos consideráveis de performance na página, principalmente porque a gente conseguiu brincar bastante com a questão de quais componentes iam ser renderizados no front, quais componentes iam vir renderizados no server. Então, com isso, a gente conseguiu ter ganhos significativos na página. Criamos mecanismo de lazy load, então a gente conseguiu diminuir bastante o bundle, o size da requisição inicial do cliente. Sim, além disso, o Next ele expõe os assets de uma forma muito tranquila para uma CDN conseguir cachear, sabe? Porque ele builda os seus assets padrões de JavaScript, o seu bundle, e o modo que ele expõe, o servidor expõe esse dado, esses assets, fontes, já é muito otimizado e já é de uma forma para quem vai deixar o app atrás de uma CDN. O Next ele se preocupa muito lá na frente, sabe? Além de toda a experiência de desenvolvimento, ele se preocupa muito no como tornar o seu app já muito performático desde o início, não se preocupar lá na frente. Tipo, agora a gente já tem um app bem feito, entregando valor, vamos pensar em performance, e o que a gente sabe que pensar em performance depois vai acabar ficando muito difícil, né? Então ele já pensa desde o início e é muito bom. E além disso, a gente conseguiu mensurar essa performance conforme a cloud ia crescendo ou diminuindo. Isso foi muito fácil de ver e aprovar como que o Next performa muito melhor que a maioria dos players que temos hoje na tecnologia. Vocês fizeram deploy na Vercel ou precisaram ir para outro lugar? A nossa infra hoje, ela não passa pela Vercel. Então, a gente já tinha
muito bem estruturado dentro do Magazine, toda a estrutura de cloud e essas coisas, e não ia ser tão ganho, pensando lá atrás, tá? Não ia ser tão ganho colocar em uma outra infra separada só para um app Next. Hoje, como são meio que a Vercel comprou o desenvolvimento do Next, faz muito sentido você ter as coisas lá, porque tem muita coisa que dá match. Então, quando a gente vai falar um pouco mais pra frente, provavelmente, de SR, esses caras, eles se conversam muito bem. A Vercel a infra da Vercel com os novos padrões do Next, né, a partir da versão 10 ponto alguma coisa. Mas hoje a gente não usa, não. A gente tem nossa própria infra interna que não conversa nada com a Vercel. Ah, legal. Vi que você citou aí, Vinícius, sobre o ISR, né? Sobre técnicas de renderização, vocês usam o SSR ou o ISR que você mencionou? Hoje a gente usa só SSR. Por alguns motivos, eu vou falar um ou outro, pedir pro pessoal também me ajudar aí. Mas hoje, quando a gente começou a usar Next, lá atrás, acho que foi 2018, 2017, só tinha um modo, que era o SSR, e o mais antigo, que é o Get Initial Props. Então, a gente já tinha um conhecimento de como funcionava e pra gente fazia sentido. Depois foram surgindo esses novos modos de renderização, que é o SSG, né, que ele é gerado no build. Pra gente não faz sentido porque pensa que a gente teria que ter uma página buildada para cada SKU, por exemplo. A gente tem muito SKU. SKU ou produto, melhor falando, né? Produto. E o ISR não faz muito sentido para a gente, porque, como eu disse, a nossa infra, ela não foi pensada para esse caso, que é deixa eu ter uma colinha aqui que é muito difícil falar isso. Incremental Static Generation. Porque a gente já tem meio que a ideia que eles pegam, que é um modo de cachear, que é o Stale While Revalidation, que é você revalidar enquanto espera. Então, você tem um fallback para mostrar para o usuário enquanto você está revalidando o seu cache. Isso a nossa CDN já faz. Para ter esse cara representando todo o app, todo o ecossistema do nosso app, a gente teria que mudar algumas coisas da nossa infra. Então, a gente pensa em pegar páginas isoladas para começar a testar, mas tudo de uma vez é um pouco difícil. A gente já pensou em algumas páginas específicas, então se o Flávio ou o Greg quiser falar, mas não as páginas de produto, porque a gente tem muitas, então ter esse meio que ISR para as páginas de produto não faz tanto sentido por conta do cache, porque você ia ter que ter uma infra toda específica para abranger todo esse ecossistema novo. Complementando o que o Vini falou, além de a gente ter muitas páginas e não ter usado uma página de produto, por exemplo, que na documentação mesmo indica para isso mesmo, e sendo também o Next agora lançando essa nova plataforma de e-commerce, que eles chamaram de Big E-commerce, ainda não faz sentido para o Magazine, mas é uma coisa que a gente poderia dar uma olhada, mas não faz sentido. O SSR foi mais para performance mesmo, e o SR, o ISR a gente estava pensando mesmo mais para páginas de categorias que mudam um pouco mesmo, e poucas páginas de listagens mesmo. Uma coisa que vale citar também, que essa prática do ISR, você vai, pelo que eu entendo dela, posso estar errado, tá? Então, quem quiser me ajudar aí, mas ela tem um fallback e um tempo de revalidação desse cache, né? Então, você tem uma renderização na página uma vez e ela vai ficar durante algum tempo, em segundos que você configura, cacheada. Como a gente tem alguns dados sensíveis que não podem ser muito cacheado, como, por exemplo, uma página de produto. Se a gente ficar mostrando preço diferente para cada usuário que vem por conta de cache, ou o Google bate, a gente está mostrando um preço diferente, isso é ruim tanto para a engine do Google, né? Ou para o usuário que está vendo preço diferente do que o amiguinho do lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar essas plataformas que provém um cache sem muito do nosso controle, sabe? Em tempo. Porque tempo é uma coisa muito relativa. O nosso cache ele é mais voltado por algumas keys específicas. Ficar só em tempo com uma página de produto não é muito factível para a gente. Sim, e além do cache, também temos a possibilidade de a gente cachear fora, de a gente poder cachear por chaves, como diz o Vini falou, que pode ser pelo próprio zip code dele, que é o CEP, ou então
algo mais específico para ele poder voltar e ter uma performance maior e acabar comprando. Então essa é uma das maneiras que a gente encontrou para além do que o ESR pode fazer. Vocês falaram que a gente começou a usar Next aqui no Magalu mais ou menos em 2018. Foi isso? Foi sim. Só para eu entender, a gente fez a migração do site naquela época ou ela é recente? Então, são duas migrações, né? Teve a migração um pouco do Desk, que é a página que era só ela renderizava no servidor, e o M. ficava via SPA. Então, foi migrando uma parte do nosso Desk. Foi começando com o Next, então foi a primeira aparição do Next dentro do Magazine, e teve agora uma mais recente, quando a gente foi migrar o M. por conta do que o Greg citou, né, do MFI, a gente teve que migrar o M. saindo de SPA, só JavaScript, para ter um app renderizado no servidor. Aí foi a segunda vez que a gente teve essa decisão de usar Next, baseado em tudo que a gente vem falando. Boa. E aí, com tudo isso de informação que você já me passou, então eu entendo que tivemos equipes diferentes envolvidas nessa construção. E como foi esse envolvimento, o trabalho desse conjunto? Boa, teve um pessoal que já saiu da empresa, mas eu lembro que foi um pouco difícil colocar o Next aqui por conta de ser uma tecnologia nova na época. Mas o que a gente batia muito na tecla é que pensa que numa empresa não é tão legal você ter uma disparidade de linguagens de programação usadas. Beleza, uma resolve o problema melhor que a outra, só que por um problema comum, você usar diferentes linguagens pode atrapalhar na contratação, distribuição de conhecimento e etc. Então, uma das coisas que a gente pensou muito na hora de usar e bater o martelo entre as outras equipes era que todo mundo de front-end do Magazine usava React. Então, tinha um ou outro app feito em Angular perdido, tem uns apps mais novos feitos em Vue, só que na época, pelo que me disseram, né, eu não estava aqui, mas eu entrei um pouquinho depois, a gente já usava muito do React. E o Next, a gente precisava ter um SSR, porque a gente precisa dessa ideia de indexar e etc. Então, para ter essa junção das equipes e bater o martelo, foi muito baseado já usamos isso, não podemos fugir, né, dessa ideia do que a gente já tem, para não criar aquilo que eu tinha falado de distribuição de conhecimento e dificuldade em contratar, e era o que estava mais sendo usado no mercado, e o que a galera mais gostava dentro do Magazine era React. Então foi uma decisão assim, pros devs aparentemente fácil, mas vender para o pessoal que era uma coisa mais madura, porque na época não era uma empresa que tinha, meio que era dono do Next. Ele é open source ainda, que nem ele era e é open source, mas não tinha uma empresa grande por trás. Hoje é muito mais fácil você vender para geral usar Next, porque tem uma empresa grande, mas antigamente era um pouco mais difícil. Então, traz mais confiabilidade, né? Total, você não vai... É que nem o Facebook, que tem... tá por trás do React, não vai sumir do nada, mas tem outros libs que eu não vou usar isso aqui porque o cara para de dar suporte e aí eu vou ter que ficar mandando MR toda vez no GitHub, é difícil. Então não foi 100% mil maravilhas, mas foi algo muito acertado na minha visão. E os times trabalhavam de boa, porque eu entendo que como a gente, caso algum dos nossos ouvintes não saibam, que a gente trabalha com squads, né, que é dentro de uma tribo, a gente tem as formações dos times que a gente nomeia como squad. E aí tinham diversas squads trabalhando apartado, pensando que cada parte desse desenvolvimento é um produto e tudo mais? Esse sistema do mobile, desde o começo, ele foi em multi-times. A gente começou fazendo com o time de busca em conjunto, e com o tempo foi entrando mais times para trabalhar sempre em conjunto. Então foi muito legal fazer esse processo, foi muito legal ter também outros squads, outras áreas com outros pensamentos discutindo, e hoje a gente trabalha sempre um modelo de open source, né? Todos as squads abrem MR, sobem código em cima do projeto e todo mundo avalia o código, então está sendo um processo bem divertido, bem legal. Vale citar que quando você tem muitas equipes trabalhando num projeto só, tem que ser algo que tem uma curva de aprendizado baixa, né? E é o que eu vejo muito no Next. Porque além da doc muito, muito boa, quando eu falo muito boa, é porque é uma das melhores docs que eu já vi, e aqui dentro a gente toma ela como verdade para construir as nossas docs internas, ele tem uma curva de aprendizado muito baixa, porque se você já sabe um pouco do React,
o Next, ele só vai ser uma casca em cima, sabe? Então, toda a lógica do seu app vai continuar sendo React. O Next, ele só tá ali para te auxiliar nas coisas que ele se propõe, que é renderizar no servidor, renderizar no build time, te ajudar com roteamento e configuração. O resto é tranquilo se você já tem uma base de React e JavaScript. Vocês contaram aí, né, o motivo de terem escolhido o Next, mas como que vocês observaram que precisava da mudança? Vocês olharam e falaram, não, isso aqui precisa mudar. O que foi esse gatilho? A gente tinha alguns silos de conhecimento em relação ao Ember. O time, ele era muito novo, a gente teve uma rotatividade dentro do time. Todos já vieram com uma bagagem de React. Esse foi um dos pontos. Com o gatilho do MFI, né, que eu acho que foi a grande bomba que a gente recebeu como notícia, a gente precisava ou mudar boa parte do projeto do Ember, e quando mudar boa parte da estrutura do projeto para conseguir fazer com que o Google indexasse as nossas páginas, ou então construir uma plataforma do zero. Então, um dos principais gatilhos foi esse. O time era muito novo, o mais velho do time é o Vini K, que está aqui, e tinha esse ponto. A gente precisava ou alterar boa parte do projeto que a gente tinha conhecimento, a gente mexia no projeto, mas não tinha nenhum especialista em Ember no time, e o prazo para fazer essa mudança era muito curto. Que vale ressaltar também que o Ember é um framework JS, mas se tem algum ouvinte que faz esse SR com o Ember, eu quero que ele me mande mensagem e fala como. Porque eu pesquisei muito e era muito difícil. Tinha um jeito e eu nunca consegui configurar aquele treco. Então, acho que foi um dos motivadores pra gente pra gente fazer essa mudança. Se o Flávio lembrar mais de algum aí, mas para mim, não configurar um SSR do zero é um dos fatores mais principais, porque eu acho muito difícil manter, e o Next já entrega tudo de bandeja com uma atualização sempre muito clean. Eu acho muito, muito bom. Assim, complementando o que o Vini e o Greg falou, é mais sobre o ferramental que ele traz mesmo, e a facilidade de usar o React e o Node por trás, junto com por cima o Webpack, abstraindo pra gente, a gente podendo configurar isso da forma que a gente precisa, foi um grande propulsor pra gente mudar pra esse carinha. Pensando na decisão que a gente entendeu o fluxo para essas decisões, mas ela foi só de front? Vocês falaram que teve outros times envolvidos, mas tinha a galera de back-end também? E como foi essa decisão, assim? Assim, como a gente trabalhou com cross squads, a gente teve algumas squads que eram basicamente formadas por back-ends, e eles tinham mais uma forma de criar isso dentro do React. E como eles usavam muito Node, eles queriam mais criar mesmo o SSR na mão mesmo, com o Node e o Webpack. Então, a gente chegou a um acordo de migrar para o Next.js para trazer o ferramental que a gente citou e melhorar a produtividade, porque a gente ia ter que fazer manutenção para, como o Vini falou, migrar para um Webpack 5, por exemplo, porque na época era o 4. E disso até saiu algumas conversas para a gente ir para o GraphQL, e a gente está hoje usando, além do Next, o GraphQL junto, com o Apollo por cima. Outro ponto de preocupação é em relação à curva de aprendizado de quem fosse entrar no time. Esse é até um feedback que a gente recebeu em relação ao projeto, que a galera, com pouco tempo, mexendo no projeto, conhecendo o projeto, consegue já colocar a bola no peito e sair jogando. Então o Next, ele traz muito esse ganho de curva de aprendizagem. Você realmente começa a ler a documentação, é bem rápido para você começar a mexer de fato no projeto. Eu acho que eu vou começar a me arriscar nesse Next aí, hein? Eu sou cruzona de front, hein? E do que vocês estão falando dessa documentação, tô com invejinha com vontade de ver ela, hein? Vale a pena, hein? Vale a pena. Muito bonitinha. Eu fiquei com uma curiosidade. Depois de ter feito todo esse levantamento e vocês terem decidido pelo Next, vocês fizeram, tipo, benchmark com alguma empresa? Ou tem empresas, entre aspas, tipo, padrão que vocês meio que observam e tentam seguir alguma coisa? Ou
Não sei, tipo, tem alguma empresa referência? No site do Next, quando você entra, e no Repo também, tem uma lista de empresas que já utilizam ou utilizaram o Next em algum momento do esporte. E tem muita coisa boa, se você parar para olhar lá. Tem coisa tipo o próprio GitHub, Netflix, a Twitch, que é um app muito acessado hoje em dia por conta da pandemia, inclusive. Então tem apps grandes sendo baseados em Next, mas eu acho que a gente não foi muito na ideia de ser outras empresas usando, e mais o quanto ele era usado pela comunidade, não necessariamente uma empresa grande, porque uma empresa grande pode parar de usar e usar outro, saca? Mas é mais difícil uma comunidade abandonar um projeto. Então, se é uma coisa bem adotada no open source, eu sinto mais confiança do que uma empresa grande usando. Então, esse foi um peso para mim. Se o pessoal tiver uma opinião diferente, mas para mim foi um grande peso ser algo muito adotado no GitHub, muito bem falado e muito bem usado pela comunidade. Não, concordo 100%. Virou uma ferramenta que está consolidada no mercado, né? Ela já está virando um pouco que uma referência em relação a SSR. Então, isso facilita muito na busca de novas pessoas para o time, facilita muito em relação a buscar soluções de problema em fórum. Tudo isso é uma comunidade bem ativa, é uma comunidade que se ajuda bastante. Então, eu acho que isso conta muito na hora de escolher também uma ferramenta. Sim, a gente não estava buscando um hype, a gente estava tentando entender por que era um hype. Porque tinha outros players como o Gatsby e até o Create React App, que hoje a gente consegue fazer várias coisas legais lá, mas a gente estava mais tentando entender como que o SSR ia funcionar melhor e por que o Next.js era esse hype todo com o SSR na época. Eu tinha visto também que, acho que Nubank e Uber também usam, né? Interessante. Bastante empresa grande, né, gente? Eu escutei falar de Next, vocês vão me zoar, mas foi, tipo, recentemente, assim, eu não manjava nada. Tudo bem que pode ser pelo meu mundo ser total diferente, né, que é back-end. Mas desde quando, tipo, o Next tá aí no mercado? Nossa, faz um tempo, hein? Eu julgo a dizer que desde os meados de 2017, um pouco para trás. Porque quando teve o boom do React, eram para apps que não precisavam ser um SSR. E não precisava ter já tinha o que o Flávio comentou, que é o CRA, que é próprio do Facebook. Então, o Next foi um pouquinho depois, e para resolver esse problema que tinha do tooling de fazer um SSR na mão. E o hype meio que começou, eu não sei te dizer data específica, mas é meio recente também, um hype grande, assim, que todo mundo usa, todo mundo é bem falado. Principalmente no Brasil, por outras empresas criarem cursos, eu acho que foi crescendo mais. Mas lá fora, eu acho que ele vem de 2018, provavelmente. Ah, então tô tão antiga assim. Não, é novo. Ah, não, eu já usei ele em 2015, cara. Olha, ó. E ele não tinha... Caraca, 2015? Ele não tinha SSR na época. E era mais um framework com a casca para a gente usar o Webpack sem as configurações difíceis do CRA, que é o Create React App. Nessa época a gente nem usou ele, usamos um outro framework do Vue que estava mais maduro, que era o Nuxt, que era um pouco mais complicadinho, mas parecia melhor na época. Só que hoje, realmente, o crescimento depois da aquisição da Vercel melhorou bastante e as novidades não param, né? Versões vêm sendo lançadas com pouco tempo, tipo em um mês ou até semanas. Isso fomenta o mercado para as pessoas correrem atrás e aprender essa ferramenta. E a gente falou de documentação, o changelog das novas versões do Next também é um show à parte, vale a pena ler. É muito completo, é muito explicado, é muito legal de ler. Eu fui num TDC em 2018 e eu já lembro de ouvir o pessoal comparando o Next.js com outros frameworks. Então, falando aí do Exo, o Loopback, não sei se ouviram falar. Mas eu achei que tinha criado em 2018, porque eu ouvi naquela época. No começo eu comentei o que era Next, falando muito relacionado a SSR, mas se você entra assim na documentação que eles deixam bem específico, que é muito do que a gente comentou, de tooling, sabe? Não é necessariamente SSR o foco principal, é você ter muita coisa para te ajudar no desenvolvimento, como uma das coisas que é muito boa pro front, que sem isso a gente não vive, que a gente ainda mexe em alguns legadinhos aqui que não tem, que é um fast refresh, que você mexe em alguma coisa pequena no app e já atualiza no browser. Isso é sensacional. Então já tem por padrão no Next umas coisas de analytics, e
imagem optimization, tem várias coisas que deixam o Next bem distante de ser só uma lib para SSR, né? Como o Fábio falou. Eu nem sabia que cresceu como essa ideia de tooling. Agora faz todo sentido para mim. Sim, na época que eu usei era mais para static generation mesmo. Era você criar ali as carinhas com uma rota nos pages e ele gerar um estático e a vida que segue. E tudo gerado com Node.js por trás. E era assim. Boa. Interessante, hein? Eu fiquei bem curiosa agora pra dar uma pesquisada mais aprofundada, assim, no que é esse Next aí. Mesmo não manjando nada de front, mas eu fiquei curioso. Então é isso, galera. Você que escutou, curtiu, compartilha aí e segue a gente nas redes. Estamos no Instagram e no Twitter como @kbcadlab e eu tô no Twitter como @3cores. É isso aí, pessoal. Eu tô no Instagram como M Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos. Eu tô no Twitter como Flávio Tux _ e no LinkedIn como Flávio Tux. É isso aí. Eu tô tanto no LinkedIn quanto no Twitter como Gregory JV Russo. Então é isso, me sigam lá. E aproveitar para mandar um beijo pro Márcio Mendes, nosso colega que está na Suécia, tá bem lá. Márcio, um dia volte. Muito obrigado aí, pessoal, pelo convite. Eu tô nas redes sociais como Vinícius com Linux, é meio difícil de escrever, mas mais fácil no GitHub. Então é VNNI. Valeu. Boa. É isso, galera. Valeuzão.